Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Dom Casmurro, de Machado de Assis. Narração, Thelma Schinkelmann. Parte 9. Capítulo 29. O Imperador. Em caminho, encontramos o imperador, que vinha da escola de medicina. O ônibus em que íamos parou, como todos os veículos. Os passageiros desceram à rua e tiraram o chapéu, até que o coche imperial passasse. Quando tornei ao meu lugar, trazia uma ideia fantástica, a ideia de ir ter com o imperador, contar-lhe tudo e pedir-lhe a intervenção. Não confiaria essa ideia a Capitu. Sua Majestade pedindo, mamãe cede, pensei comigo. Vi então o imperador escutando-me, refletindo e acabando por dizer que sim, que iria falar à minha mãe. Eu beijava-lhe a mão com lágrimas, e logo me achei em casa, à espera, até que ouvi os batedores e o piquete da cavalaria. É o imperador, é o imperador. Toda a gente chegava às janelas para vê-lo passar, mas não passava. O coche parava à nossa porta. O imperador apeava-se e entrava. Grande alvoroço na vizinhança. Abre aspas. O imperador entrou em casa de Dona Glória. Que será? Que não será? Fecha aspas. A nossa família saía a recebê-lo. Minha mãe era a primeira que lhe beijava a mão. Então, o imperador, todo risonho, sem entrar na sala ou entrando, não me lembra bem, os sonhos são muitas vezes confusos. Pedi à minha mãe que me não fizesse padre, e ela, lisonjeada e obediente, prometia que não. A medicina. Por que lhe não manda ensinar medicina? Uma vez que é do agrado de Vossa Majestade, mande ensinar-lhe medicina. É uma bonita carreira e nós temos aqui bons professores. Nunca foi à nossa escola? É uma bela escola. Já temos médicos de primeira ordem, que podem ombrear com os melhores de outras terras. A medicina é uma grande ciência. Basta só isto de dar a saúde aos outros, conhecer as moléstias, combatê-las, vencê-las. A senhora mesma há de ter visto milagres. Seu marido morreu, mas a doença era fatal e ele não tinha cuidado em si. É uma bonita carreira. Mande-o para a nossa escola. Faça isso por mim, sim? Você quer, Bentinho? Mamãe querendo. Quero, meu filho, Sua Majestade manda. Então o imperador dava outra vez a mão a beijar e saía, acompanhado de todos nós. A rua cheia de gente, as janelas atopetadas, um silêncio de assombro. O imperador entrava no coche, inclinava-se e fazia um gesto de adeus, dizendo ainda: a medicina, a nossa escola. E o coche partia entre invejas e agradecimentos. Tudo isso vi e ouvi. Não, a imaginação de Ariosto não é mais fértil que a das crianças e dos namorados. Nem a visão do impossível precisa mais de que um recanto de ônibus. Consolei-me por instantes, digamos minutos, até destruir-se o plano e voltar-me para as caras sem sonhos dos meus companheiros. Capítulo 30. O Santíssimo. Terás entendido que aquela lembrança do imperador acerca da medicina não era mais que a sugestão de minha pouca vontade de sair do Rio de Janeiro. Os sonhos do acordado são como os outros sonhos, tecem-se pelo desenho das nossas inclinações e das nossas recordações. Vá que fosse para São Paulo, mas a Europa? Era muito longe, muito mar e muito tempo. Viva a medicina! Iria contar estas esperanças a Capitu. Parece que vai sair o Santíssimo, disse alguém no ônibus. Ouço um sino. Creio que é em Santo Antônio dos Pobres. Pare, senhor recebedor. O recebedor das passagens puxou a correia que ia ter ao braço do cocheiro. O ônibus parou e o homem desceu. José Dias deu 2 voltas rápidas à cabeça, pegou-me no braço e fez-me descer consigo. Iríamos também acompanhar o Santíssimo. Efetivamente,
O sino chamava os fiéis àquele serviço da última hora. Já havia algumas pessoas na sacristia. Era a primeira vez que me achava em momento tão grave. Obedeci, a princípio constrangido, mas logo depois satisfeito, menos pela caridade do serviço que por me dar um ofício de homem. Quando o sacristão começou a distribuir as opas, entrou um sujeito esbaforido. Era o meu vizinho Pádua, que também ia acompanhar o Santíssimo. Deu conosco, veio cumprimentar-nos. José Dias fez um gesto de aborrecido e apenas lhe respondeu com uma palavra seca, olhando para o padre, que lavava as mãos. Depois, como Pádua falasse ao sacristão, baixinho, aproximou-se deles. Eu fiz a mesma coisa. Pádua solicitava ao sacristão uma das varas do palio. José Dias pediu uma para si. Há só uma disponível, disse o sacristão. Pois essa, disse José Dias. Mas eu tinha pedido primeiro, aventurou Pádua. Pediu primeiro, mas entrou tarde, retorquiu José Dias. Eu já cá estava. Leve uma tocha. Pádua, apesar do medo que tinha ao outro, teimava em querer a vara. Tudo isso em voz baixa e surda. O sacristão achou meio de conciliar a rivalidade, tomando a si obter de um dos outros seguradores do palio que cedesse a vara ao Pádua, conhecido na paróquia como José Dias. Assim fez, mas José Dias transtornou ainda essa combinação. Não, uma vez que tínhamos outra vara disponível, pedia-a para mim, jovem seminarista, a quem essa distinção cabia mais diretamente. Pádua ficou pálido como as tochas. Era pôr à prova o coração de um pai. O sacristão, que me conhecia de me ver ali com minha mãe, aos domingos, perguntou de curioso se eu era devera seminarista. Ainda não, mas vai sê-lo, respondeu José Dias, piscando o olho esquerdo para mim, que, apesar do aviso, fiquei zangado. Bem, cedo ao nosso Bentinho, suspirou o pai de Capitu. Pela minha parte, quis ceder-lhe a vara. Lembrou-me que ele costumava acompanhar o Santíssimo Sacramento aos moribundos, levando uma tocha, mas que a última vez conseguira uma vara do palio. A distinção especial do palio vinha de cobrir o vigário e o sacramento. Para a tocha, qualquer pessoa servia. Foi ele mesmo que me contou e explicou isto, cheio de uma glória pia e risonha. Assim fica entendido o alvoroço com que entrara na igreja. Era a segunda vez do palio, tanto que cuidou logo de ir pedi-lo. E nada. E tornava à tocha comum, outra vez a interinidade interrompida. O administrador regressava ao antigo cargo. Quis ceder-lhe a vara. O agregado tolheu-me esse ato de generosidade e pediu ao sacristão que nos pusesse, a ele e a mim, com as duas varas da frente, rompendo a marcha do palio. Opas enfiadas, tochas distribuídas e acesas, padre e cibório prontos, o sacristão da Isope e companhia nas mãos, saiu o préstito à rua. Quando me vi com uma das varas, passando pelos fiéis que se ajoelhavam, fiquei comovido. Pádua roía a tocha amargamente. É uma metáfora, não acho outra forma mais viva de dizer a dor e a humilhação do meu vizinho. De resto, não pude mirá-lo por muito tempo, nem ao agregado, que, paralelamente a mim, erguia a cabeça com o ar de ser ele próprio o Deus dos exércitos. Com pouco, senti-me cansado. Os braços caíam-me. Felizmente a casa era perto, na rua do Senado. A enfermeira era uma senhora viúva, tísica, tinha uma filha de 15 ou 16 anos, que estava chorando à porta do quarto. A moça não era formosa, talvez nem tivesse graça. Os cabelos caíam despenteados e as lágrimas faziam-lhe encarquilhar os olhos. Não obstante, o total falava e cativava o coração. O vigário confessou a doente, deu-lhe a comunhão e os santos óleos. O pranto da moça redobrou tanto que senti os meus olhos molhados e fugi. Vim para perto de uma janela.
Pobre criatura! A dor era comunicativa em si mesma, complicada da lembrança de minha mãe. Doeu-me mais, e quando enfim pensei em Capitu, senti um ímpeto de soluçar também. Enfiei pelo corredor e ouvi alguém dizer-me: "Não chore assim." A imagem de Capitu ia comigo e a minha imaginação, assim como lhe atribuíra lágrimas há pouco, assim lhe encheu a boca de riso agora. Via-a escrever no muro, falar-me, andar à volta, com os braços no ar. Ouvi distintamente o meu nome, de uma doçura que me embriagou, e a voz era dela. As tochas acesas, tão lúgubres na ocasião, tinham-me ares de um lustre nupcial. Que era lustre nupcial? Não sei. Era alguma coisa contrária à morte, e não vejo outra mais que bodas. Essa nova sensação me dominou tanto que José Dias veio a mim e me disse ao ouvido em voz baixa: "Não ria assim." Fiquei sério depressa. Era o momento da saída. Peguei da minha vara e, como já conhecia a distância e agora voltávamos para a igreja, o que fazia a distância ainda menor, o peso da vara era muito pequeno. Demais, o sol cá fora, a animação da rua, os rapazes da minha idade que me fitavam cheios de inveja, as devotas que chegavam às janelas ou entravam nos corredores e se ajoelhavam à nossa passagem, tudo me enchia a alma de lepidez nova. Pádua, ao contrário, ia mais humilhado. Apesar de substituído por mim, não acabava de se consolar da tocha, da miserável tocha. E, contudo, havia outros que também traziam tocha e apenas mostravam a compostura do ato. Não iam garridos, mas também não iam tristes. Via-se que caminhavam com honra. Capítulo 31. As curiosidades de Capitu. Capitu preferia tudo ao seminário. Em vez de ficar abatida com a ameaça da larga separação, se vingasse a ideia da Europa, mostrou-se satisfeita. E quando eu lhe contei o meu sonho imperial, "Não, Bentinho, deixemos o imperador sossegado", replicou. "Fiquemos por ora com a promessa de José Dias. Quando é que ele disse que falaria com sua mãe?" Não marcou dia. Prometeu que ia ver, que falaria logo que pudesse e que me pegasse com Deus. Capitu quis que lhe repetisse as respostas todas do agregado, as alterações do gesto e até a pirueta, que apenas lhe contara. Pedia o som das palavras. Era minuciosa e atenta. A narração e o diálogo. Tudo parecia remoer consigo. Também se pode dizer que conferia, rotulava e pregava na memória a minha exposição. Essa imagem é porventura melhor que a outra, mas a ótima delas é nenhuma. Capitu era Capitu, isso é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Se ainda o não disse, aí fica. Se disse, fica também. Há conceitos que se devem incutir na alma do leitor, à força de repetição. Era também mais curiosa. As curiosidades de Capitu dão para um capítulo. Eram de várias espécies, explicáveis e inexplicáveis, assim úteis como inúteis, umas graves, outras frívolas. Gostava de saber tudo. No colégio, onde desde 7 anos aprendera a ler, escrever e contar, francês, doutrina e obras de agulha, não aprendeu, por exemplo, a fazer renda. Por isso mesmo, quis que prima Justina lhe ensinasse. Se não estudou latim com o padre Cabral, foi porque o padre, depois de lhe propor gracejando, acabou dizendo que latim não era língua de meninas. Capitu confessou-me um dia que essa razão acendeu nela o desejo de o saber. Em compensação, quis aprender inglês com um velho professor amigo do pai e parceiro deste ao solo, mas não foi adiante. Tio Cosme ensinou-lhe gamão. "Anda a apanhar um capotinho, Capitu", dizia-lhe ele. Capitu obedecia e jogava com facilidade, com atenção, não sei se diga com amor. Um dia fui achá-la desenhando a lápis um retrato. Dava os últimos rasgos
e pediu-me que esperasse para ver se estava parecido. Era o de meu pai, copiado na tela que minha mãe tinha na sala e que ainda agora está comigo. Perfeição não era. Ao contrário, os olhos saíram esbugalhados e o cabelo eram pequenos círculos uns sobre os outros. Mas, não tendo ela rudimento algum de arte, e havendo feito aquilo de memória em poucos minutos, achei que era obra de muito merecimento. Descontai-me a idade e a simpatia. Ainda assim, estou que aprenderia facilmente pintura, como aprendeu música mais tarde. Já então, namorava o piano da nossa casa, velho traste inútil, apenas de estimação. Lia os nossos romances, folheava os nossos livros de gravuras, querendo saber das ruínas, das pessoas, das campanhas, o nome, a história, o lugar. José Dias dava-lhes essas notícias com certo orgulho de erudito. A erudição deste não avultava muito mais que a sua homeopatia de cantagalo. Um dia, Capitu quis saber o que eram as figuras da sala de visitas. O agregado disse-lhe sumariamente, demorando-se um pouco mais em César, com exclamações a latim. César, Júlio César, grande homem, tu coque brute. Capitu não achava bonito o perfil de César, mas as ações citadas por José Dias davam-lhe gestos de admiração. Ficou muito tempo com a cara virada para ele. Um homem que podia tudo, que fazia tudo. Um homem que dava a uma senhora uma pérola do valor de 6 milhões de sestércios. E quanto valia cada sestércio? José Dias, não tendo presente o valor do sestércio, respondeu entusiasmado: é o maior homem da história. A pérola de César acendia os olhos de Capitu. Foi nessa ocasião que ela perguntou à minha mãe por que é que já não usava as joias do retrato. Referia-se ao que estava na sala, como o de meu pai. Tinha um grande colar, um diadema e brincos. São joias viúvas, como eu, Capitu. Quando é que botou essas? Foi pelas festas da coroação. Ah, conte-me das festas da coroação. Sabia já o que os pais lhe haviam dito, mas naturalmente tinha para si que eles pouco mais conheceriam do que o que se passou nas ruas. Queria a notícia das tribunas da Capela Imperial e dos salões dos bailes. Nascera muito depois daquelas festas célebres. Ouvindo falar várias vezes da maioridade, teimou um dia em saber o que fora este acontecimento. Disseram-lhe e achou que o imperador fizera muito bem em querer subir ao trono aos 15 anos. Tudo era matéria às curiosidades de Capitu, mobílias antigas, alfaias velhas, costumes, notícias de Itaguaí, a infância e a mocidade de minha mãe, um dito aqui, uma lembrança ali, um adágio acolá.